Esse é o projeto Memórias da FOP e nós estamos hoje aqui com o professor José Roberto Louvadino. Então, uma alegria, muito obrigado, professor, de ter aceitado o nosso convite para participar desse projeto. O senhor que fez história aqui, o senhor foi aluno da FOP e também professor da FOP, fez toda a sua carreira aqui, já está aposentado há um certo tempo, mas assim, que bom que o senhor voltou aqui à sua casa, né, onde o senhor foi aluno e professor, para compartilhar conosco algumas histórias que o senhor tenha, tá? Então, eu queria que o senhor se apresentasse, professor. O senhor é de Piracicaba, mas José Roberto Louvadino, o senhor sempre foi de Piracicaba? Sim, eu sou nascido em Piracicaba, de família piracicabana, descendente de italianos, toda a minha ascendência é italiana. Nunca vivi fora de Piracicaba como moradia, né? E sou muito contente por isso, porque eu adoro essa cidade e as coisas que ela nos oferece aqui, né? Eu estudei em colégio salesiano durante todo o meu período de formação de segundo grau, agora segundo grau, né? Primeiro e segundo grau. E depois ingressei na FOP. Olha, eu acho que foi 75 que eu entrei. Eu sou muito ruim de idade, sabe? De datas, né? Sim. Tem importância. Eu entrei, fiz o meu curso de graduação ainda no prédio antigo. Porque eu acho que é uma característica que eu queria destacar. O senhor pegou essa transição, porque nós temos outros entrevistados aqui no canal que estudaram só ou apenas lá no prédio inicial, prédio central, né? O prédio antigo da FOP fica no centro de Piracicaba. Isso. E hoje a FOP já está desde a década de 70 aqui na Avenida Limeira, aqui no bairro Areião. E o senhor estudou de 75 a 78 como aluno de odontologia. Então, é isso que eu queria que o senhor contasse. Como foi essa... O senhor começou lá o curso? Exatamente. Então, eu comecei o curso no prédio antigo, não é? E o currículo da FOP, nessa ocasião, estava começando a ser reformulado com o projeto da Kellogg e tal, aquele negócio lá. Muito bem. Entretanto, eu me formei no currículo antigo. Tá certo? Eu não peguei nada dessa mudança que houve na sequência. Então, a Kellogg financiou uma alteração curricular, um estudo curricular, não é? E houve toda uma mudança na filosofia de ensino aqui em Piracicaba, que foi pioneira, única. Num dado momento foi muito bem sucedida, né? Entretanto, eu não peguei essa ocasião enquanto aluno, não é? Sim. Eu aqui no prédio da Avenida Limeira, eu só fiz uma disciplina da área social. A única coisa que nós fizemos aqui, toda a minha turma. Inclusive, foi uma lástima essa transição, especialmente para a minha turma, porque os meus colegas bichos, vamos dizer assim, não é? A gente não tinha contato, porque eles tinham aula aqui e nós tínhamos aula lá no centro. Entendi. Então era muito difícil essa integração, né? A não ser quando você ia para centro acadêmico, que não era centro acadêmico, como é que chamava, né? Eu não lembro. Enfim, sim. Esse negócio aí, né? Bom, foi uma pena isso. Bom, assim que me formei, eu comecei a trabalhar montei meu consultório e comecei a trabalhar numa empresa aqui em Piracicaba, a Dedini Serviço Social. Fui contratado como dentista lá. Trabalhei cerca de 2 anos e em seguida eu saí para fazer especialização. Fiz especialização em odontopediatria e já desde essa época eu tinha uma paixão muito grande. Eu queria muito uma carreira acadêmica. Tá certo? Na odontopediatria, eu tinha um parente, o professor René Guerrini. Tá. O professor René Guerrini, ele foi casado com a prima do meu pai. Tá. E essa prima, ela morou um bom período na minha casa. Então nós tínhamos um convívio muito chegado. Tanto que eu chamava eles de tios, né? Muito bem. E, por incrível que pareça, ainda quando molequinho, ainda na fase de pré-adolescência, eu cheguei a frequentar o Odonto de Piracicaba junto com o tio René.
Sim. Ele me levava lá para conhecer, venha conhecer como é que é, venha ver como é que é a coisa. E isso acho que despertou uma certa paixão, sabe? De forma que quando eu me formei e fiz a minha especialização em odontopediatria, eu tinha aquela vontade de, puxa vida, olha como era bacana aquele negócio lá de ser professor e tal. E então foi me pedido a contratação. Eu já, quando aluno, fui monitor, fui estagiário, tal, dentro da odontopediatria. Então foi pedido para que eu contratasse. Ficou engavetado, como sempre fica mesmo. Um bom período. E num determinado momento surgiu uma oportunidade de uma seleção aqui na dentística. Surgiu na dentística, eu fiquei sabendo, me inscrevi. Inscreveu-se também o professor Luiz Roberto. E nós dois fomos os escolhidos nessa ocasião, pelo professor Sartini. Você havia me perguntado se eu o conhecia. O professor Sartini é uma pessoa que eu sempre respeitei, respeito muito a memória dele, porque se eu posso dizer, na minha área acadêmica, ele foi um pai. Bom, né? E que pena que já faleceu, né? Eu conheci aqui na foto o Raul Sartini Filho, né? Isso. Ele era o mais antigo e ele era o professor na época que o senhor entrou como professor, né? Exatamente. Eu entrei como assistente dele, né? O Beto e eu. Então foi muito bacana. A partir daí, Décio, eu fiz um curso de pós-graduação em materiais dentários. Estava começando a pós-graduação em materiais dentários. Acho que eu fui a primeira turma. Acho não, certeza fui a primeira turma. Fui orientado pelo professor Hunk. Depois, terminando o mestrado, eu fiz doutorado em Bauru. Fui orientado pelo professor José Mondelli. E nessa ocasião, eu já havia sido contratado como instrutor de ensino. Eu não tinha qualificação nenhuma, a não ser a especialização. Né? Interessante que nessa época, pelo menos a mim, a odontologia como ciência era um negócio assim muito distante, sabe? A gente via, através dos professores que eu tive, que eram espetaculares, a grande maioria deles muito competentes, mas eles eram dentistas. Dentistas mesmo, tinham o seu consultório, trabalhavam, eram bem sucedidos, né? Clínicos competentes e tal. Porém, não tinha formação acadêmica que embasasse todo esse conhecimento. Sim. Não por demérito dele, mas pelas circunstâncias da época. É assim que funcionava a coisa. Tá certo? Com isso, a gente não tinha muita noção do que era fazer pesquisa em odontologia, o que se pesquisava. Bom, como é que eu faço isso? Como é que eu não faço? Entendeu? Daí a necessidade da pós-graduação. Bom, quando terminei a pós-graduação em Bauru, o professor Luiz Roberto e eu estávamos assim de sangue novíssimo, né? Sim. Entusiasmado com tudo e tal. E a gente pensava, a gente precisa fazer com que Piracicaba tenha o seu lugar dentro da odontologia do Brasil. Porque nós sabíamos da competência que existia aqui dentro, mas com pouco reconhecimento. Justamente por uma questão acadêmica um pouquinho deficitária ainda naquela época. Aí começamos a trabalhar com um grupo que foi introduzido, implantado pelo professor Renato Biral, diretor na época, para organizar um curso de pós-graduação para as clínicas. E não tinha. Tinha alguns em áreas básicas. Para de clínica mesmo, só tinha um, que era o de ortodontia. Um dos primeiros do Brasil. O primeiro do Brasil, acho, se não me engano. Tá. Coordenado pelo professor Araújo, tá, um homem muito bacana. Gostava muito dele também. Pai, inclusive, de uma colega de classe minha, a Beatriz. Ah, Beatriz, a Bia. Né? Ela foi colega de classe da sua minha turma? Colega de classe. Professora, aposentou aqui também. Aposentada também. Tá. Aposentou recentemente. E nesse desenvolvimento do curso, tal, a equipe toda lá, o pessoal no final
achou por bem me indicar como coordenador do curso. Para ser bem franco, na época eu relutei um pouquinho, porque eu sempre fui uma pessoa assim, um pouquinho chata, sabe, em termos de competência, né? Quando eu não me vejo competente, eu tiro o time de campo. E eu achava que eu era um professor novo, inexperiente, recém-doutor, cheio de vitalidade, mas inexperiente. Sim. E eu tinha medo que essa minha inexperiência pudesse trazer algum prejuízo para esse curso que estaria nascendo. O pessoal insistiu, eu acabei sendo convencido e, através, principalmente, da ação do professor Luiz Valdrigue e Salum, eu fui o primeiro coordenador desse curso, depois reconduzido pela segunda vez. Bom, com isso, Décio, nós criamos, não é chato falar isso, mas foi criado um curso que se baseava um pouquinho na filosofia recém-implantada da faculdade, um currículo novo. Sim. Então ele foi o primeiro no Brasil, um curso de pós-graduação em clínica integrada, que depois mudou o nome também, hoje não é clínica integrada mais. A ideia é muito bacana, entendeu? É muito bacana que você imagina que um profissional da odontologia, ele precisa ser minimamente competente em tudo e muito competente na sua área de especialização. Sim. E para você, dentro de uma área de saúde, ser uma pessoa competente, você precisa conhecer o todo. Se você não conhece o todo, você conhece a parcela, você deixa a desejar sempre na condução da sua atividade clínica. E esse curso buscava exatamente isso. Uma formação do todo, uma visão global do exercício da odontologia. Então, muito bacana. Eu acho que a filosofia estava perfeita. Agora, como tudo que é novo, precisa ser experimentado. Você tem uma filosofia bacana, que tem tudo para dar certo, não é? Tem que pôr em prática e ver, realmente, será que vai dar certo mesmo? Será que isso aqui funciona mesmo? E com o decorrer do tempo, nós percebemos que essa filosofia não dava certo. Por quê? Você não pode ter professor generalista. O professor, ele precisa conhecer tudo, mas ele não pode ser generalista. Precisa ser especialista numa área. Exatamente. Tá. Quer dizer, eu fui professor de dentística. A minha especialidade tem que ser dentística. Não impede que eu saiba fazer endodontia, odontopediatria, cirurgia, sim, mas eu já não vou me prestar bem para ensinar essas outras áreas que fogem da minha especialidade. Sim. Tá certo? Tá. E esse também, Décio, foi um grande problema na estruturação do currículo da FOP, em que você tinha professores generalistas. Lamentavelmente, no começo, você tinha professores que nem eram clínicos e davam aula na clínica. Porque a ideia era essa. O que aconteceu? Um exemplo meu, por exemplo. Meu exemplo. Eu lembro que eu comecei, a clínica era dividida em alas. Cada professor era responsável por um determinado número de alunos, 8, 10, 12, dependendo do tamanho da ala. Dentro da sua ala, do seu setorzinho, você era completamente autônomo. Então, eu ia ensinar o meu aluno a fazer odontologia do jeito que eu sabia fazer. Não como ele deveria ser ensinado pela filosofia central da faculdade, entendeu? Ou da disciplina. Então, quando eu ia ensinar dentística, ótimo, eu era professor de dentística, sabia muito bem. Quando eu ia orientar endodontia, eu tinha que orientar endodontia, por exemplo, eu nem sei qual que era a filosofia da disciplina de endodontia. Eu fazia do meu jeito e ensinava do meu jeito. Nesse ponto, no meu ponto de vista, estava errado.
não podia prosseguir. É porque o outro grupo estava com outro professor com uma outra visão. Isso, uma outra ala. Tinha um professor de endodontia que ensinava dentística. Entendi. Então tá tudo errado. Não podia continuar desse jeito. E essa foi uma briga muito grande que nós tivemos. Eu tinha assento na congregação naquela época. Não somente eu, mas principalmente esse grupo um pouquinho mais novo, né? De tornar o ensino especializado. Quer dizer, o professor não precisa ser integrado, o aluno tem que ser integrado. A clínica tem que ser integrada. Sim. O professor ele precisa ter uma visão geral, mas ele precisa ter uma visão extremamente técnica e especializada da sua área de ensino para poder transmitir o melhor, o mais atual, entendeu? Sim. E isso você só consegue com quem se dedica exclusivamente numa determinada área de ensino. Não há possibilidade de você abraçar o mundo. Sabe disso, né? A argumentação naquela época era a seguinte: mas você, no seu consultório, Louvadino, você não atende endodontia? Atendo. Você faz cirurgia? Faço. Você faz dentística? Também faço. Então, por que você não ensina? Porque eu não tenho competência para ensinar. Sim, sim. Eu não tenho uma formação, uma base científica suficiente para trazer as argumentações necessárias para um bom ensino daquela área específica. E sim, somente na área em que eu me desenvolvo como especialista. A minha área de concentração, que no caso era dentística. Felizmente isso acabou alterando e hoje a gente tem já uma estrutura muito bacana em que você tem os professores que orientam, todo mundo na clínica junto. Cada professor da sua especialidade orienta a sua especialidade e o aluno atende o paciente como um todo. De forma integrada, né? De forma integrada. Não como na minha época, que Entendi. eu tinha paciente de endodontia, paciente de dentística, paciente de cirurgia, paciente de odontopediatria. Não, tudo, entendeu? Sim. Hoje não. Você pega o paciente, você junto com os professores ou com o professor, você estabelece um plano de trabalho, tá certo? E depois, assessorado pelos diversos professores de diversas outras áreas, você vai tentando fazer o melhor possível para aquele paciente, concluindo de uma maneira integrada o tratamento global dele. O senhor considera, então, que foi uma evolução, né? O método acho que foi crescendo, né? Isso, ajustado? Eu acho que sim. É porque hoje é um sucesso, né? O modelo de clínica integrada. É um sucesso. Tá. Mas eu sempre... Tem uma frase que eu aprendi com meu avô, que era o seguinte: começo de angu é água. Sim, sim. Embora você esteja com os ingredientes bons, né, ainda precisa muita fervura, muito amadurecimento para você ir ajeitando uma aresta aqui, outra aresta ali, né, e chegar no grau de excelência que nós chegamos. Sim. Tá certo? E disso, eu vou dizer que modestamente tenho muito orgulho de ter participado de maneira ativa, né, nesse engrandecimento da FOP. Que bom. Sim. Quando eu comecei na FOP, ela era muitíssimo pouco reconhecida, embora muito competente. Eu saí sendo uma das melhores faculdades de odontologia. Muito bem, parabéns. Né? E só para colocar na linha do tempo, sim. Eu vi lá no RH, tá, professor, essa informação. Sim. O senhor começou em 85 como docente. 85, olha aí. Então o senhor ficou aí até 2010, né? Acho que foi o ano. Não sei se o senhor continuou depois como convidado. Foi 2012. 2012, tá. Eu me aposentei, depois eu fiquei acho que 2 ou 3 anos como colaborador. Tá. Depois eu pendurei a chuteira de vez. Sim. Isso eu ia te perguntar, o senhor teve consultório depois? Não exerceu odontologia? Não exerci. Depois de aposentado? Não. Tá. Eu fiquei... A minha proposta de trabalho sempre foi a seguinte: eu tenho que dar o máximo de mim enquanto eu posso, entendeu? Ser o melhor que eu consigo ser e pronto. Eu fui até a hora que eu percebi que eu estava sendo produtivo, que eu estava fazendo alguma coisa. A partir daí, você já começa a ficar mais velho, você já começa a ficar um pouquinho mais encostado. Então eu acho que era a hora de dar oportunidade para outras pessoas. Sim. Porque você ocupa um cargo dentro da universidade, esse cargo não digo vitalício, mas pelo menos até os 75 anos garantido, né? Sim.
E tem outras pessoas que, tal como estava no passado, cheia de brasa, de fogo, de entusiasmo, querendo evoluir. E muitas vezes, você sem perceber, impede essa evolução. Certo? O que não é bom para ninguém. Sim. Então eu acho que, para mim foi muito bom, eu me aposentei na hora certa, uma hora que eu tive oportunidade de trabalhar com os recursos humanos dentro da dentística, tenho muitos frutos, deixei muitos frutos. O mais evidente hoje é o professor Flávio, que é o diretor da faculdade. Foi seu orientado? Ele foi meu orientado desde iniciação científica. Verdade, e mestrado e doutorado. Mestrado, doutorado, iniciação científica. Tá. Então, isso me deixa muito satisfeito. Fala assim, você, Louvadino, você gostaria de ter sido mais alguma coisa? Não, não gostaria. Do jeito que foi, tá ótimo. Eu teria querido ser o coordenador de graduação, mas na época oportuna não deu certo, tá certo? Eu perdi uma eleição, né? As eleições aqui dentro da FOP, elas são extremamente corporativistas, né? Sim. Seja por mecanismos externos ou externos à instituição, você sabe muito bem, né? E daí eu perdi paciência. Isso não fez com que eu me desanimasse e deixasse de trabalhar com a graduação. Isso eu ia te perguntar, professor. Eu enxerguei como muito ativo na faculdade, sim, né? Quando entrei a trabalhar, o senhor estava nativo aqui também. E eu ia te perguntar sobre sua carreira também administrativa, porque como professor, o senhor, né, atuou muito forte na dentística, mas o senhor já me relatou aqui, o senhor foi coordenador de curso, de pós, foi... Sim. Eu não me lembro na extensão, o senhor atuou em outras... Fui coordenador de extensão. Coordenador de extensão também. Isso. E eu não me lembro dessa fui coordenador da graduação. Especialização. Tá. Fui coordenador da área de pré-clínicas durante dois mandatos. Sim. Bom, eu fiz o que pude. Na época eu gostaria, porque eu estava trabalhando, na época, o coordenador de graduação era o professor Eduardo Andrade. Eduardo Andrade, tá. Isso. E o vice era o professor Agenor. Tá. E nós trabalhávamos juntos, tá certo? Eu era o bicão ali no meio, mas eu era muito interessado, né? Tanto que muitas vezes eu fui convidado por outras instituições para apresentar o currículo da FOP, tá certo? Quer dizer, não foi o coordenador, ele ia também, mas às vezes ele delegava a mim, porque eu era muito integrado. Estava envolvido. Muito envolvido com isso, né? Senhor Louvadino, o senhor tem falado aqui da sua atuação na área administrativa, na área acadêmica, mas assim, eu vejo sinto hoje nos professores uma cobrança para fazer ciência, pesquisa, produzir, e a gente tem os grupos aqui de professores clínicos, as duas áreas são importantes, né? Sim. Na sua carreira, o senhor se dedicou mais à clínica, talvez, pela necessidade, ou pesquisa? Não. Como que era a cobrança na sua época docente? Correto. Na minha época não existia cobrança, tá, quando eu comecei, tá certo? Depois, logo depois, acho que na época do professor Biral, como eu disse, sou ruim de datas, sim, entendeu? O reitor da universidade, se não me engano, Dr. Voigt, ele implementou o programa, programa Qualidade, tá, projeto Qualidade. Então, que buscava qualificar os docentes da universidade como um todo. Quer dizer, por aí você vê que a questão da pesquisa era bem fraquinha mesmo, e da universidade em geral, né? Tinha, claro, sempre teve os seus pontos de excelência, mas também tinha os de mesmice, vamos dizer assim, né? Bom, com o projeto Qualidade, então ele se pretendeu começar a qualificar os docentes, com mestrado inicialmente, sim, depois doutorado. Como eu disse anteriormente para você, eu fui contratado como instrutor de ensino, quer dizer, um cara que não tem qualificação nenhuma. Eu tinha qualificação clínica como especialista, mas de pesquisa, de ensino, nada, não sabia absolutamente nada. E era assim que funcionava. Você ingressava desta forma, através de concurso público, dessa forma, sem qualificação nenhuma. Depois você corria atrás. Até que a universidade foi inteligente e agora ela exige que o cara já
tem a formação. Né? Hoje se entra doutor, né? Se entra doutor. Quer dizer, antes ela tinha que bancar tudo isso. Inclusive era caro para a universidade. Hoje não, o cara tem que se esforçar para já entrar com uma certa qualificação, né? O que eu acho que trouxe um grau de excelência, a gente vê aí pelos índices que a gente lê por aí, né? Realmente uma qualificação muito grande, especialmente aqui na FOP. Ela é referência, né? É uma instituição de referência, Sim. Tá certo? Porém, há uma crítica em cima disso que eu faço, sabe? Que a cobrança demasiada, tanto da universidade quanto da CAPES, por exemplo, Sim. O que fez? Fez com que o professor de clínica se distanciasse um pouquinho da clínica. Entendeu? Porque na própria avaliação de trabalho dentro da universidade, a área clínica era, não sei se continua, agora não posso dizer que sim, mas era muito pouco prestigiada. Entendeu? Eles faziam uns cálculos matemáticos que, tudo bem, para estatística, quem não conhece o sistema fala, perfeito, você está querendo muita coisa. Por outro lado, para quem atua, não é? É uma desgraça. Por exemplo, vamos fazer um dia de clínica, 8 horas de clínica, porque é normal, corriqueiro. Sim. Tá certo? Nessas 8 horas de clínica, você tem 4 professores da sua área. Você está dando aula para 80 alunos. Sim. Correto? Não vamos levar em consideração a outra. Vamos pensar só na minha área. Sim. 4. Eu trabalhei 8 horas, você concorda? Sim. Conta com o meu horário 2. Entendeu? Porque eu divido as 8 entre 4. São 4 professores. Tá. Poxa, e as outras 6 horas, o que eu fiz? Eu fiquei tomando café? Não, eu fiquei na clínica também, né? Sim. Só que na hora do seu relatório, puxa vida, você publica pouco. E ainda trabalha pouco. Sim. Não se enxerga isso. Não enxerga esse lado, né? Com isso, é claro que as pessoas precisam buscar qualificação qualidade do seu relatório, né? Então, o índice de publicação aumentou muito, e isso é bom, mas em detrimento, muitas vezes, da atividade clínica. Sim. Certo? Com isso, nos últimos anos em que eu estava na ativa, eu percebia que nós tínhamos excelentes pesquisadores, mas péssimos clínicos dando aula. Infelizmente, eu não sei isso. Tá certo? Pessoas que realmente desconheciam a odontologia como uma atividade profissional voltada para a saúde. Tá. E não somente para a ciência, para o estudo, né? Então, essa foi uma lástima, uma crítica. Eu acho que ainda há de se corrigir isso, né? Que a gente vai perceber numa hora que a coisa está um pouquinho... Por outro lado, o grau de excelência foi lá em cima, né? Sim. É uma das melhores faculdades no mundo, até diria, Sim. né? Mas, professor, essa reflexão sua é interessante, porque pode fazer quem está assistindo, né, a nova geração aqui da própria FOP, até refletir nisso, porque é um pouco recorrente. E ter ouvido isso aqui nos depoimentos, tá? Essa questão essa disparidade, né, das questões, tá? Eu tô vendo uma professora do curso aqui, na entrevista. O senhor teve um privilégio de ser orientador. O senhor destacou aqui o Flávio Aguiar, tá? Atual diretor da FOP. O senhor foi orientador da professora Débora, que nós estamos vendo aqui. Tá? Teve mais pessoas, eu sei. Eu descobri ontem o senhor foi orientador do professor Valdemir, um jovem professor aqui da dentística. Foi um orgulho pra gente também. Então o senhor deixou um legado aqui na dentística também, né? Graças a Deus. Na área de dentística também. Que legal. E um bom legado. Um bom legado. Que legal, parabéns. Né? São pessoas das quais eu orgulho muito de ter sido orientador e de ter podido participar da formação deles. Que legal, né? Que legal. Foi muito gostoso. Professor, mas nesses momentos aqui de entrevista, a gente também tenta resgatar um pouco
personagens importantes da FOP que infelizmente não estão mais, né, Sim. conosco. O senhor, por exemplo, contou que no mestrado o senhor foi orientado do professor Luiz Antônio Hunck. Sim. Que ele foi instalador de uma das áreas da FOP, certo? Sim, aqui, né? na área de materiais dentários. Materiais dentários. Como... O que o senhor poderia falar sobre ele? Como que era o Hunck, para quem não conheceu, tá? Muito bem. O professor Hunck, eu diria que era uma personalidade, de certa forma, emblemática, sabe? Quem gostava dele gostava, quem não gostava, não gostava. Né? Ele era uma pessoa de uma personalidade bastante forte. Pessoalmente, eu gostava muito dele, entendeu? Aprendi muito com o professor Hunck, né? Eu me lembro da primeira aula de materiais dentários que ele me deu. Olha só, quer dizer que era uma pessoa marcante, né? Marcante. E o professor Hunck, ele, assim como eu acho que talvez a maioria dos instaladores da época, eles eram extremamente entusiasmados, entusiastas, acreditavam, queriam ver crescer, entendeu? Ele montou um laboratório de materiais dentários, ele sempre disponibilizava para a gente os instrumentos dele. Ele nunca se negou a orientar. Interessante que eu me lembro que quando eu fazia materiais dentários, você... entusiasmado, assim, puxa vida, quem sabe eu vou mudar o mundo, né? Sim, sim. Eu descubro aqui um negócio que vai funcionar muito, né? Hoje eu sei que eram ideias, né, pensamentos completamente imaturos, tá certo? Mas ele nunca tolheu. Ele tinha essa qualidade. Poxa. Ele não tolhia você, ele ia falar, isso mesmo, vamos ver. Ele sabia que não ia dar certo. Tá. Ao final, ele chamava você e refletia, olha, você sabe por que não deu certo? Olha aqui, é isso. É porque o senhor não avisou. Vai, mas não adianta. Senão você ia continuar com isso, né? Sim, sim. Então ele sempre foi uma pessoa que, a mim, ele sempre me incentivou muito, sempre me deixou muito entusiasmado. Entendi. E eu gostei da orientação que ele fez comigo. Que bom, obrigado pelo depoimento. Eu não conhecia o professor Hunck. Como o senhor citou, foi instalador da área de materiais dentários, né? O senhor citou também o professor Araújo, foi instalador da ortodontia. Da ortodontia. E eu me lembrei agora, o professor Dalton, que foi instalador da sua área, dentística. Da minha área. O senhor chegou a conviver com ele? Convivi de uma maneira, assim, muito espetacular com o professor Dalton. Tá. É uma pessoa com quem eu criei um laço de carinho, um laço afetivo muito grande. Eu já disse, você inclusive corroborou isso, que eu sempre fui entusiasta, né? Sim. Quando aluno, eu gostava muito do trabalho do Dr. Dalton. O Dr. Dalton era um artista, certo? Além de dentista, ele era artista. Coisa que, às vezes, é difícil conciliar essas duas coisas, né? Ele fazia um trabalho de cerâmica odontológica impecável, né? Depois, quando se aposentou, ele fez foi ceramista de arte também, né? E quando aluno, eu tive a oportunidade de fazer estágio com o Dr. Dalton no consultório dele. Então, ele, aos sábados, porque durante a semana toda tinha aula, né? Não tinha jeito, aos sábados ele abria o consultório dele para que eu ficasse junto com ele, observando o que ele fazia. Tanto na parte de clínica, né? Que dependendo do paciente ele pedia autorização para que eu visse, ele sempre foi muito delicado nesse ponto, mas também no laboratório. Desculpa. No laboratório, ele tinha um laboratório em que ele executava as peças dele, peças protéticas, né? Então, aprendi muito com o professor Dalton. E quando eu ingressei na dentística, através do concurso que o professor Sartini fez, não é? Eu peguei o finzinho da carreira dele, né? Então, para mim, foi uma delícia. Que legal. Foi ótimo isso aí. Porque ele foi seu professor. Sim, e depois um colega por um tempo, né? Exatamente. Interessante, é bom resgatar isso. Nós citamos aqui já o professor Raul Sartini, que foi uma pessoa muito querida na área dentística também, né? Ele era o chefe da área ou não? Ele era o chefe da área. Quando o senhor assumiu, tá? Quando eu assumi, ele era o chefe da área. Infelizmente já faleceu, mas ele vinha muito na FOP, ele visitava a FOP depois de aposentado. Sim, ele fez questão, ele trabalhou no curso de especialização. Verdade, depois de aposentado. Até no finzinho da vida dele. Verdade, eu me lembro disso. É que ele precisou por saúde, parar, ele né? deixou, né? Tá. E ele sempre também foi um entusiasta, né? Tá.
Ele era assim, exigente, mas, como eu disse para você, eu diria que ele foi um pai, né? Mas como todo bom pai, muito apoiador, incentivador. Eu não me lembro de uma palavra de desânimo ou de tolimento que o professor Sartin tem se dirigido a mim. Sempre foi de muito entusiasmo, muito duro, exigente, né? Mas eu acho que com isso eu aprendi muito com ele, entendeu? Por isso que eu sempre respeitei e continuo respeitando a memória do professor Sartin. Muito interessante. Bem, então o senhor teve excelentes professores, o senhor conviveu com esses fundadores da área dentística e, como a gente comentou agora, o senhor também contribuiu com a formação dos atuais, de alguns dos atuais professores. Sim. E eu descobri hoje aqui que o senhor entrou junto com o professor Luiz Roberto Martins, né? Exatamente. Dentística também, que o senhor sabe, ele é o atual coordenador da graduação. Da graduação, exatamente. Acho que é o segundo mandato, se não me engano. É bacana, né? Então o senhor está ativo ainda, a sua presença ainda influencia. O professor Luiz Roberto e eu moramos juntos, né, em Bauru. Ele me acolheu na casa dele. Né? Eu fui para lá, estava com dificuldade de moradia, falei, vem morar aqui comigo. Ele morava sozinho, era solteiro, eu era recém-casado. Minha mulher ficou em Piracicaba com a minha filhinha. E eu fui morar com o professor Luiz Roberto, a quem eu devo dizer aqui, e homenagear, uma gratidão. Pelo acolhimento que ele teve comigo, não é? E, inclusive, foi um acolhimento expandido, porque o pai dele, então, o Luiz Martins, foi reitor. O reitor da Unesp, fundador da Unesp, também me acolheu muito bem na casa dele. Então, eu fui uma pessoa muito sortuda, viu, Décio? Bom viver com pessoas boas, né? Sim, graças a Deus. Tem pessoas muito boas. Tá. Professor, no começo da entrevista, o senhor contou isso, né? O senhor teve esse privilégio de ser aluno naquela transição. Teve problemas, né? Pelo que o senhor relatou, da transição de mudança de campus. Então, para quem não conhece a história da FOP, a faculdade começou lá no centro de Piracicaba, no prédio antigo, desde 57, ela se mudou. Eu nunca soube o ano exato. Ela foi inaugurada aqui 75, 76, mas a sua turma, como começou em 75, o senhor começou e terminou lá. Sim. Tá? E então a clínica era lá ainda. Porque eu vi um relato que a clínica só começou aqui, acho que 79, possivelmente. Eu tenho a impressão que quando a primeira turma que veio aqui começou a ter clínica, aí começou. Quer dizer, então vocês faziam aulas lá, clínica lá. Tudo lá. Que era um lugar menor, claro, comparado com o atual endereço. E os alunos novos estavam vindo para cá, né? Exatamente. Mas vocês pegaram, que não era todo dia, mas vocês vinham para o campus aqui, porque há alguns relatos de que o campus aqui no começo era bem precário, né? Como que era? Assim, porque hoje as pessoas veem o campus pronto, até com uma expansão, um prédio novo sendo construído, mas como que era a FOP no começo aqui? Pois é, nessa época de aluno, eu não tive experiência aqui. Vocês não vinham para cá? Como eu disse, eu só fiz uma disciplina na área social, uma disciplina teórica, né, de estudos de problema brasileiro, um negócio assim, eu não lembro exatamente o nome da disciplina, com o professor Salati. E uma outra atividade que eu acho que no quarto ano, final do quarto ano, a gente fazia aqui de vez em quando, era educação física. Ficava correndo aí no estacionamento, entendeu? E pronto. Essa foi a minha experiência enquanto aluno aqui no mas então o senhor viveu no campo, claro, na época como professor, então, sim, a partir de 85. A partir de... É que o senhor pegou o famoso bonde, como que era? Sim. Aqui era... O que era? Você falou, né? De certa forma precário, não tinha nada, né? Não tinha nada, era terra, mal gramado ainda. Quem conhece o campus hoje, na frente é o shopping Piracicaba. Isso, mas na época não tinha nada. Não tinha nada disso, né? Não tinha nada disso. O bonde era a cantina, isso? O bonde era a cantina, era um bonde antigo aí que se resgatou, não sei de onde, acho que foi doado pela prefeitura, talvez, coisa assim. E ali era a cantininha, certo? Onde o pessoal conseguia comer alguma coisinha também, sempre de maneira muito precária, né? Nós ouvimos relatos aqui nesse programa, nessa série, de pessoas que tinham
no começo uma impressão ruim, né? Parecia que a FOP saindo de um lugar nobre no centro de Piracicaba indo para a saída de Piracicaba, né? Vamos falar assim, né? E hoje mudou, né? A mudança, ela é sempre traumática, né? E, especialmente quando você muda daquilo que já está para o novo, ele é traumático, porque tudo aquilo que você gostava do velho não vai estar no novo, né? Sim. Você vai criar coisas novas e deixar esse novo agradável de novo, né? Então é um processo. Todo, e se o senhor pensar hoje, a FOP, que parecia tão grande nos anos 80, o prédio, ele é pequeno hoje, certo? Exatamente. E ela está passando por expansão, né? Exatamente. E assim segue, né? A minha turma, ela foi uma turma, acho que a primeira turma de 80 alunos, lá no prédio antigo. Então, nós tínhamos 3 clínicas. A gente chama a clínica ABC. A clínica era mais gostosinha, que ela era climatizada, embora com equipamentos extremamente antigos. Era mais antiga, mas era mais confortável. As outras eram extremamente apertado, você trabalhava dando braçada no colega do lado e tal. Quando o pessoal veio para cá, não é, nós encontramos aqui o que a gente via. Eu não, né? Mas encontrou-se aí aquelas baias, aquele espaço enorme. Para quem veio de lá, puxa vida, aquilo lá era uma cobertura, entendeu? De tão grande que era, espaçoso, arejado, bonito, né? Mas depois começou a aparecer os probleminhas também, que é aquela tal história que eu já disse, a gente vai tendo que ir aparando as arestas, né, para ficar bom, né? Aí, nós começamos a ter uma expansão na forma de ensinar, que até então era só pré-clínica de laboratório e clínica. A gente começou a ter pré-clínica em clínica também, tá certo? E com isso, o espaço físico foi sendo extremamente ocupado e disputado, né? Disputado. Com a vinda da pós-graduação, quer dizer, mais espaço clínico que você precisa. Né? Então a FOP acabou, de tão grande que era, ficou pequena, né? A ponto de ter necessidade da expansão. Da expansão, um novo prédio com dezenas de novos consultórios, né? Para tentar atender a demanda que é crescente, né? É crescente, isso é bom. Exatamente. Tá. Professor, o senhor citou alguns diretores aqui, deixa eu lembrar aqui, o senhor falou, né, citou por alto o Valdrig, foi diretor da FOP, Salum foi diretor, o senhor citou antes o Biral, né, que foi que se contratou, né, na época dele, tá? O senhor tem alguma palavra, algum comentário sobre alguns dos diretores que o senhor conviveu, alguém que te impressionou, que o senhor tem boa recordação? O senhor pegou muitos diretores, né? O senhor pegou uma boa fase aí da FOP? Peguei bastante, professor. Ou o senhor teve mais proximidade? Quem foi? Olha, eu sempre fui uma pessoa que, quando o diretor é eleito, independentemente de ter sido em quem eu votei ou não, uma das primeiras coisas que eu fazia questão de fazer era de me colocar à disposição. A minha disposição, a minha paixão nunca foi por pessoas aqui dentro. Sempre foi pela instituição, né? E eu consegui deixar isso muito claro na minha vida acadêmica, que, evidentemente, você tem no seu relacionamento com pessoas, você tem pessoas que te são agradáveis, outras que nem tanto. Umas que você gosta muito, outras que você nem gosta ou gosta muito pouco. Entretanto, essa questão nunca influenciou o meu relacionamento institucional. Então, se o diretor era uma pessoa que eu gostava, ótimo, nós vamos juntar o último ao agradável. Se eu não gostava, eu vou juntar pelo menos o útil. Quer dizer, eu vou respeitá-lo como diretor da instituição que eu quero dedicar a minha vida toda. Que eu dou tudo de mim, tá certo? Então, como uma figura institucional, eu sempre respeitei a todos. A todos. Nunca fui concordante com todos, com as atitudes, né? Claro, cada um tem um jeitão, outro jeitão. Mas uma pessoa que eu gostaria de destacar é o professor Biral.
Tá. Por incrível que pareça, é um dos diretores que eu tenho maior apreço por ele. Gosto muito, sempre gostei muito dele. Ele foi meu colega de departamento, né? Ele era professor da endodontia. Entretanto, talvez tenha sido o diretor com que eu mais briguei. Né? E a gente mais se cutucava ali, mais brigava. Né? Porque ele era muito exigente, muito bravo, às vezes um pouco turrão, né? Mas sempre com essa filosofia, Décio. Um cara que se dedicou inteiramente à FOP. A paixão dele, você percebia que nas atitudes dele, muitas vezes turronas e erradas, que depois se via que foi errado, ele estava fazendo o melhor que, segundo o ponto de vista dele, ele podia fazer. E isso eu acho admirável numa pessoa. Sim, sim. Né? Eu acho isso admirável. A gente viu muitas vezes, né, alguns diretores cuja preocupação não era exatamente a FOP, mas sim o seu posto de diretor. Tá certo? Entendi. Colocar e tudo bem. Eu respeitava também como instituição, não é? Sim, sim. Tinha que respeitar e respeitava sem dificuldade nenhuma. Mas o professor Biral, entre outros, tivemos outros também, sim, sim. Claro, assim. Mas o professor Biral é uma pessoa que eu gostaria de dar esse destaque, porque ele foi um exemplo de dedicação a uma instituição, tá certo? Às vezes errando muito por ser turrão. Sim. Mas isso não tira mérito, tá certo? E não trouxe prejuízo. Eu não convivi com ele como diretor, mas para nós aqui no projeto ele deu uma boa entrevista, viu? Tem vários causos, né? Que ele era bom, ele gosta. É bom. Ele sim, tá aí. Contar os causos. Professor, tem algum professor que o senhor lembra, que a gente já citou vários nomes aqui, claro, mas a gente poderia fazer alguma homenagem aqui, ou lembrar da sua época, ou da graduação, ou colega de trabalho? Você conviveu com muita gente aqui no campo também, né? Na odontologia. O senhor já citou suas referências na própria dentística, no caso materiais também. Tem algum outro professor que o senhor se lembre que tenha? Olha, como eu disse, a primeira vez que eu pensei em ser docente foi através do professor René Guerrini. Verdade. Né? Então, eu devo essa homenagem a ele, porque através dele eu percebi que era bacana. Ele gostava naquela época do ensino, né? E então eu acho que ele é uma das pessoas que eu rendo minha homenagem. E ratifico dos outros, o professor Sartini, o professor Dalton, o professor Biral, o professor Runck, o professor Simonides Conzani, é uma pessoa, foi muito bacana, me ajudou bastante. O Simonides deu aula para o senhor? Deu aula. Foi diretor também da FOP e foi professor, né? Sim. E aposentou recentemente. Não, ele aposentou, acho que na sua época, mas ele continuou como convidado aqui até recentemente. Né? Então, olha só, tantas pessoas aí, é duro você começa a citar que às vezes você faz alguma injustiça. Mas, enfim, é isso aí. Legal. Tem alguma pergunta que eu não te fiz, professor, que o senhor queria contar? Alguma passagem, algum fato? Não, acho que não. Tem coisas interessantes, assim, que às vezes acontecem. Uma das coisas interessantes que virou na época uma piada tremenda aí comigo foi o seguinte. Eu sempre ajudava todo mundo aí, né? Sim, sim. Na época do professor Biral. Ele era diretor e eu não lembro lá que atividade que eu tinha, né? Mas enfim, eu estava sempre ajudando. Correndo atrás disso, daquilo, né? Acho que foi por conta de pré-clínica, qualquer coisa assim. Porque agora aqui, então, só fazendo uma parte, depois eu volto nisso. Quando eu fui coordenador de pré-clínicas, pensou-se em reestruturar os laboratórios. E aí o professor Biral pediu para que eu fosse veja como é que são os laboratórios que o pessoal está dando aí das faculdades. Tal. Aí saí conhecer alguns laboratórios
E eu achei muito interessante essa configuração de baias que tem ali, que tinha. A bancada cortada, o aluno entra, um nicho, tá. Né? Então, na ocasião, conversei com diretores, autorizaram a planta, me deram planta dos laboratórios dele, trouxe para Piracicaba e fizemos a adaptação que saiu, ficou bacana, funcionou aí um bom tempo. É aquela tal história, depois você vai ajeitando e vai vendo o que funciona e o que não funciona. Né? Para a época foi muito bacana. Talvez por conta dessas coisas que eu fazia, entendeu? Que corria para lá e para cá, às vezes representando FOP aqui e para lá. Teve uma eleição para vereador aqui em Piracicaba. Na ocasião, o professor Fortim Guerra foi vereador, né? É isso. Ele estava querendo, não sei se foi a primeira vez, sei lá, enfim, ele saiu candidato. Tá. Mas ele ocupava aqui a coordenação da biblioteca. Tá. E ele pediu licença. Ele ficou 3 meses fora, né? Por conta dessa eleição. Tá? Aí o professor Biral, acho que querendo me presentear, me incentivar, assim, Louva, ele me chamava de Louva também, né? Louva, vem aqui. Ó, tem um negócio aqui para você. Fortim Guerra vai sair, vai ficar 3 meses, são só 3 meses. Mas eu vou pôr você como coordenador, porque você não sai daqui, você só está ajudando sempre a gente, para recompensar um pouquinho você e tal. Você vai ficar o coordenador, porque assim você ganha um GRzinho. Tá bom, professor, beleza, muito obrigado. Tal. Eu todo satisfeito, né? Sim. Vendo o Lerito no mês seguinte, mudou minha faixa de imposto de renda. O ganho não compensou. Não compensou. Não. Eu acabei pagando mais imposto. Mas foi bem um presente, né? Pois é. Mas não deixou de ser um reconhecimento, né? Sim. Um bom reconhecimento. Então, na época, foi motivo de muita gozação aí em cima de mim. Era um presente que não trouxe retorno. Não trouxe retorno, mas trouxe uma gratidão, né? Do reconhecimento, né? A intenção dele. A intenção. Né? Com certeza. Professor, eu tenho uma pergunta que a gente acaba fazendo para todos aqui que vem, e fica à vontade para respondê-la, mas com as suas palavras, assim, o que a FOP significa, né, para a sua vida, para você pessoalmente, né? Que mensagem o senhor queria deixar para terminar essa entrevista, assim, qual a importância da FOP para o senhor, tá? Tá certo. Esse é fácil. Tá? Talvez seja a coisa mais simples. A FOP representou e representa, depois da minha família, o resto. Tudo. Tudo. Foi na FOP que eu obtive qualificação profissional para atuar como cirurgião dentista. Foi na FOP que eu segui uma carreira que me deu sustento para a formação dos meus filhos, para o sustento da minha casa. Foi na FOP que eu obtive sucesso na minha carreira. Foi na FOP que eu obtive realização com aquilo que fui. E foi a FOP que me deu a oportunidade de ter o meu sonho realizado. É isso aí. Senhor Louvadino, muito obrigado. Se o senhor me permita, seus amigos o chamam de Louva. Exato. Eu queria me despedir também te chamando de Louva, tá? Muito obrigado pela sua entrevista, o Renan por estar te acompanhando aqui, seu filho. Obrigado. Tá? E por o senhor compartilhar um pouco da sua história e vivência conosco aqui na FOP, tá? Muito obrigado. Muito obrigado. Sucesso. Muito obrigado. Tá bom, obrigado pela lembrança do meu nome. Imagina, um prazer. Feliz com ele. É bom estarmos juntos, tá? E aqui Muito obrigado. Tá bom? Um abraço.